Você acha que Não, Não Olhe é apenas um filme sobre alienígenas? É aí que você tá enganado. O que ninguém entendeu é que Jordan Peele escondeu algo muito mais aterrorizante por entre as linhas: o terror cósmico Lovecraftiano. E aqui, nós vamos fazer exatamente o que o filme pede pra não fazer. Nós vamos olhar de uma forma muito profunda. Porque cada detalhe desse filme, tanto o deserto quanto o monstro, até mesmo a relação dos personagens, carrega uma marca de Lovecraft. O horror cósmico nesse filme está presente em todas as veias narrativas, mesmo que esteja disfarçado de uma ficção científica e aventura. Esse não é um simples confronto entre um ser humano e um monstro. É uma terrível lembrança de que o ser humano é insignificante diante do desconhecido. E quanto mais você olha, mais perto você fica de realmente compreender o abismo em que a nossa existência está. Oi, eu sou a Ana e hoje eu te convido a embarcar comigo nesse caminho sem volta que vai te fazer mudar de ideia sobre o filme Não, Não Olhe, que foi erroneamente considerado o filme mais fraco, mas que na verdade é sutilmente genial. Não, Não Olhe, de 2022, com o título original Nope, foi escrito e dirigido pelo Jordan Peele e conta a história de dois irmãos, a Anne e o O.J., que administram um rancho de cavalos em Água Dulce, na Califórnia. E eles usam esses cavalos para fornecer para Hollywood, para todos os filmes, séries, produções, comerciais que Hollywood precisa. Esse é o negócio da família. Eles criam cavalos, adestram e levam os animais para serem usados nas produções hollywoodianas. Mas depois da morte misteriosa e estranha do pai dos dois, o Otis, os irmãos começam a enfrentar dificuldades financeiras e acabam descobrindo um meio muito mirabolante de conseguir dinheiro necessário para manter o rancho aberto e pagar todas as dívidas do lugar. Bom, primeiramente o filme começa com um ataque furioso de um chimpanzé num set de filmagem de uma série que era um sitcom. Depois desse ataque brutal, o animal encontra um menino debaixo da mesa que parece ser um ator mirim e então ele é morto pelos policiais. Depois disso, nós temos então a cena do O.J. conversando com seu pai sobre as produções de Hollywood e sobre o uso dos cavalos nos sets de filmagem. Além disso, eles conseguem ouvir, vindo do céu, gritos e sons estranhos e então começa a chover detritos. Um desses detritos é uma moeda e acaba caindo exatamente no olho do pai do O.J., levando o pai dele a óbito. Por conta disso, o O.J. se vê forçado a assumir os negócios da família e ele pede para que a sua irmã Anne volte e também o ajude nos negócios. O O.J. é um cara extremamente tímido, mas que tem uma relação muito próxima com os animais, já que cresceu treinando os cavalos junto do seu pai, enquanto a Anne sempre foi mantida um pouco mais longe, justamente por ter uma personalidade mais reativa, muito mais energética, um pouco oposta do tipo de perfil de pessoa que precisa lidar com animais que são tão sensíveis. Por conta disso, a Anne é a porta-voz dos negócios da família, a pessoa que se apresenta e que faz os acordos intermediários, e o O.J. é quem lida com os cavalos. Em meio a tudo que tá acontecendo, da morte do pai, a falta de espaço que os animais têm em Hollywood, sendo substituídos por CGI, por exemplo, o O.J. se vê forçado a começar a vender seus cavalos e um dos seus principais compradores é o Job. O Job é aquele ator mirim que aparece no início do filme e que agora tá tentando emplacar com o seu parque temático de faroeste e ele compra os cavalos como parte da sua atração. O O.J. tá vendendo os cavalos pro Job na esperança de conseguir reconquistar os cavalos depois que ele conseguir fazer algum trabalho e então voltar ativa com o rancho do pai. Porém, o que ele e a Anne não tinham como esperar é que os planos dos dois seriam completamente frustrados e que o Job mantinha um segredo perverso por trás das intenções de comprar os cavalos do O.J. Os dois começam a presenciar situações inesperadas e um tanto quanto sobrenaturais. Acontece que em uma noite, enquanto estavam curtindo e relaxando, um dos cavalos se solta do celeiro e ele sai em disparada no deserto da fazenda. O O.J. persegue o cavalo e ele vê que na atração do parque, que fica próxima ao local do rancho, ele escuta o barulho da
apresentação, escuta gritos e depois ele escuta um relinchar horrível do cavalo. O O.J. percebe então que ele vê algo no formato de um OVNI e volta correndo para casa. Quando ele volta para casa, ele explica para Anne o que ele viu e também explica que o celular dele não funcionou, que o Jeep não funcionou e que muito provavelmente aquela criatura tinha essa relação com o eletromagnetismo que conseguia desativar tudo. E foi uma situação paranormal que a Anne também presenciou, já que enquanto ela estava na casa, a eletricidade também falhou de uma forma sobrenatural. Enfim, o filme vai fazer um paralelo de flashbacks com cenas do Jope quando era criança, no momento em que teve o ataque do chimpanzé, mas eu não vou focar especificamente no Jope, porque a história dele já vai para outro rumo, outra crítica que o filme vai fazer. E a proposta do vídeo de hoje é trabalhar sobre o horror cósmico, não sobre espetacularização das tragédias e o quanto a morte, o gore, entre outras coisas, viram um espetáculo em Hollywood, e a história do Jope é vinculada fortemente com isso. Eu vou citar ele para desenvolver melhor a teoria do terror cósmico presente no filme Não Olhe, mas eu não vou focar na crítica que a história dele faz, ok? Lembra que eu disse que o Jope estava fazendo algo macabro que os irmãos não sabiam? Então, o Jope estava usando os cavalos que ele comprava do O.J. para sacrificar para a criatura que está vivendo naquele lugar. Então, a atração é demonstrar de forma terrível a abdução dos cavalos, que vai acabar na morte deles. Enfim, o O.J. acaba contando para seu irmão o que ele viu. Os dois acreditam que é na verdade um OVNI que eles estão investigando, e os irmãos decidem comprar câmeras para supervisionar o espaço do rancho. Na loja, eles acabam fazendo amizade com um cara chamado Angel, que na verdade não é bem uma amizade, eles meio que se tratam super mal. O Angel vai ser importante para ajudar os irmãos, tanto no monitoramento das câmeras, quanto no desenvolver dos próximos planos. Os irmãos querem capturar uma imagem que seja nítida o suficiente do OVNI para que eles consigam vender essa imagem e assim conseguir dinheiro suficiente para restaurar o rancho e comprar os cavalos que foram vendidos pelo O.J. O plano é bem simples. Eles vão instalar câmeras ao redor do rancho e esperar que o OVNI apareça. Então o trio elabora um plano para conseguir capturar imagens do OVNI. Acontece que, em uma dessas tentativas de capturar imagens do OVNI, o O.J., que tá no meio do deserto, percebe que na verdade não é um OVNI, e sim que é uma criatura predadora. Essa criatura tenta atacar o O.J., mas por sorte ele acaba sobrevivendo, mas a criatura acaba capturando todas as pessoas que estavam assistindo o espetáculo, incluindo o próprio Jope. O Jope, toda a família e todas as pessoas presentes no espetáculo morrem destroçadas pela criatura, e a criatura joga fora tudo que não é orgânico. Com tudo isso acontecendo, os irmãos decidem pedir ajuda para um cineasta para que eles consigam capturar imagens da criatura. Agora, sabendo mais ou menos como ela funciona, o O.J. começa a perceber que a regra mais importante é que você não deve manter contato visual com a criatura, porque isso parece atiçar ela, deixar ela nervosa ou perceber a sua presença. Além disso, a criatura também tem um comportamento territorial e acredita que aquele lugar seja território dela. Então, o trio se torna um quarteto porque o cineasta, após ver notícias misteriosas no jornal falando sobre o ocorrido no parque temático de Faroeste, decide aparecer por lá e entender melhor o que está acontecendo. Então, os irmãos contam para ele o que aconteceu naquela noite. Notícias misteriosas que há algum tempo já vinham acontecendo lá em Água Doce. Como, por exemplo, no início do filme, é mencionado que 12 pessoas desapareceram passeando pelo deserto, que animais estavam desaparecendo também e que pessoas estavam vendo situações meteorológicas um pouco estranhas, como uma nuvem que nunca desaparecia. Então, o cineasta decide se juntar ao trio e agora eles têm um plano muito maior e mirabolante. Eles vão usar câmeras analógicas para gravar o animal e também registrar a caçada implacável dos irmãos. Eles decidem montar uma arena com aqueles balões de posto bobo, sabe? João Bobo que fica se mexendo assim. Então, enfim, eu não sei porque que eu tô tentando simular se eu vou mostrar a imagem, mas enfim, eles decidem fazer uma arena elétrica e conforme o animal vai se aproximando, os
joões bobos vão perdendo a potência da eletricidade e isso vai mostrando a que distância a criatura tá. Já que, por ficar escondida no céu dentro de uma nuvem, eles não conseguem ter certeza absoluta da posição que a criatura fica, porque ela se camufla muito bem. Então, a melhor chance que eles têm de saber a distância e a direção para onde essa criatura tá indo é monitorando dessa forma. Enfim, o plano deles dá completamente errado, porque a criatura tá extremamente furiosa com o OJ e a Em, porque ele devorou sem querer não. Os irmãos colocaram um cavalo de plástico na arena para que a criatura fosse atraída e sugasse aquele cavalo de plástico. E agora ele tá com fome e tá com raiva e vai sair devorando tudo que tiver na frente. Além disso, como qualquer animal predador, a criatura se sente acuada e decide atacar antes de tentar ser manipulada pelos irmãos, que é o que eles estão tentando fazer. Estão tentando domar um predador, o que é algo extremamente difícil de se fazer. Enfim, no decorrer da história, o cinegrafista acaba sendo devorado pela criatura, o Angel escapa por muito pouco e os irmãos acabam, enfim, vencendo a criatura. Mais importante do que capturar um registro agora é destruir aquela criatura que tá devorando tudo, destruindo tudo. A Em tem a ideia de soltar um balão gigante e a criatura acaba engolindo esse balão e ela explode. O OJ se sacrifica para salvar a sua irmã para que ela tenha tempo de pôr o plano em prática e tenha chance de sobreviver, mas ele, por sorte, também acaba sobrevivendo, já que ele estava montado no cavalo sortudo. É o nome do cavalo, achei isso genial. O cavalo sortudo sobreviveu em todas as situações mais inesperadas. É o melhor cavalo do mundo. E além disso, a Anne também consegue tirar uma foto da criatura e eles conseguem, enfim, tanto a foto quanto destruir esse monstro que provavelmente ia atacar o terror na humanidade. Agora, tratando do assunto sobre as camadas do terror cósmico dentro do filme, eu vou explicar como Jordan Peele fez de forma maestral o uso do terror cósmico, mesmo que num filme aparentemente suave e até agridoce. O Peele usa de forma magistral a estratégia Lovecraftiana de camuflar o terror cósmico sob uma camada banal e sufocante. O rancho onde os personagens moram representa esse cotidiano americano simples e o problema banal e humano deles de estarem lidando com um problema financeiro também camufla o real problema que existe nesse filme. Uma criatura cósmica que ninguém entende a origem, ninguém entende o que ela é, que tá acima de qualquer compreensão que o ser humano possa ter sobre a sua forma. O deserto, por exemplo, passa a ser até um personagem para a narrativa, já que ele é um elemento crucial para a história se desenvolver. Assim como Lovecraft frequentemente situa os seus contos em lugares remotos ou isolados, como ilhas ou mansões fantasmagóricas ou comunidades esquecidas pela civilização, Peele escolhe um lugar onde a civilização parece frágil e distante. O deserto, com a sua vastidão e silêncio opressivo, sugere que estamos sempre à mercê de forças maiores que a nossa compreensão. É um espaço onde o familiar pode rapidamente se transformar em algo alienígena, assim como Lovecraft também trabalha nos seus contos. Por exemplo, no último conto que eu analisei, do Além, um cara decide visitar um amigo e descobre que dentro daquela mansão existe algo muito pior do que ele conseguiria imaginar. Essa é uma característica extremamente Lovecraftiana. O deserto é um lugar comum, mas que ao mesmo tempo abriga algo sombrio e terrível. Os cavalos também são usados para representar o arauto do terror. Eles sempre são frequentemente mostrados no filme, mostrando uma inquietação que sempre é para revelar a presença do terror cósmico, da criatura maligna. Antes, animais extremamente fiéis, animais extremamente dóceis, quietos, que tornavam a rotina do lugar pacato, passam a se tornar rebeldes e incompreensíveis por causa da presença de uma criatura que os próprios animais não conseguem entender, uma criatura que não faz parte do reino animal. O Jaqueta Jeans, a criatura apelidada pelo OJ de Jaqueta Jeans, representa a quintessência do horror Lovecraftiano, uma entidade que desafia todas as tentativas de você classificar e compreender o que ela é. Não é um OVNI, uma espaçonave, algo construído por criaturinhas racionais para se locomover
locomoverem em tempo e espaço e também não é um animal que funciona de forma lógica. Porém, o seu comportamento é muito familiar ao que nós conhecemos. Ele possui habilidades de se camuflar, ele possui a tendência territorialista, porém, a forma com que o organismo funciona foge completamente da lógica humana. O Peele também subverte a nossa relação com o céu, que é tradicionalmente associado ao divino, a algo que transcende, a algo belo. É curioso pensar nisso porque geralmente Lovecraft vai trabalhar com as profundezas, com algo que tá submerso, com algo que tá escondido nas sombras. E já o perigo desse filme veio do céu e ele age durante o dia e passa todo o filme planando no céu. Aqui, apesar dessa subversão, o Peele vai usar da mesma ideia de Lovecraft de trazer o horror a partir de algo imenso que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, o Lovecraft trabalha com as profundezas do oceano, que são lugares inacessíveis para o ser humano, e o Peele vai trabalhar com a imensidão do céu, que da mesma forma é um espaço inacessível para o ser humano conseguir explorar de forma completa. O céu é representado no filme de forma constante uma ameaça. Todas as vezes que a câmera foca no céu, o filme constrói uma tensão para que a gente sinta medo do que existe lá em cima, assim como Lovecraft também constrói nas narrativas o medo do que existe lá embaixo. Lovecraft usa nas suas obras sempre a ideia de que o universo não é algo divino, que o universo não abriga santidades, mas que sim está guardando entidades muito malignas e que vão acabar com o ser humano, porque o ser humano não significa nada. Assim como para aquela criatura, o ser humano só significava o seu alimento. Mas sobre esse tópico eu vou desenvolver um pouquinho mais lá pra frente. Como nos contos do Lovecraft, os protagonistas de Nope descobrem que seus recursos humanos, como a tecnologia, os conhecimentos científicos, entre outras coisas que o ser humano está familiarizado, são muito inadequados diante da realidade cósmica que se revela diante deles. Qualquer tentativa de documentar a criatura é falha. Qualquer tentativa de documentar a criatura fracassa, porque não existe uma forma humana, palpável, até onde se sabia, de conseguir capturar nem que fosse uma imagem dessa criatura. Por sorte, eles descobrem que os materiais analógicos funcionam, e aí eles encontram uma alternativa de conseguir fotografar a criatura, mas a gente percebe na maioria dos contos do Lovecraft que a ciência geralmente falha no quesito eletricidade, por exemplo, quando lidado com o terror cósmico, quando lidado com o desconhecido, como por exemplo no conto do Além. De novo, vou falar várias vezes sobre o conto do Além porque eu achei muita similaridade da ideia do conto do Além com o filme, mas enfim, no conto do Além, o nosso protagonista percebe que o amigo dele criou uma máquina que não dependia de eletricidade, e a única coisa que foi capaz de impedir o amigo e a criatura de devorar o nosso protagonista foi usar uma arma analógica, um revólver, uma pistola, que não dependia de eletricidade para funcionar. E além disso, o filme também mostra que a nossa civilização, por mais avançada que seja, por mais que a ciência tenha avançado muito, ainda não é capaz de vencer uma criatura cósmica, ou muito menos entender o que ela é. Algo que é extremamente característico do Lovecraft é descrever criaturas que fogem completamente da nossa compreensão. E aqui o filme vai representar uma criatura que vai fugir de todo o estereótipo de alienígena ou criatura cósmica. Acredito que um dos motivos das pessoas não terem gostado muito do filme foi justamente não terem entendido muito bem o que a criatura era. Mas assim como muitas adaptações do Lovecraft, é muito difícil você criar uma criatura que consiga representar essa ideia de ser algo completamente fora do que o ser humano tá acostumado. Ó, gente, se faltar fôlego, às vezes, quando eu tô falando, se vocês ouvirem um barulho estranho, sei lá, se eu tiver meio rouca, é porque eu estou com gripe, tá? Saibam que eu estou gravando esse vídeo doentinha, mas eu tô fazendo por amor a vocês. Então, eu acho que eu já mereci um like, né? Só por tá gravando doente, quem sabe? Não sei, dá um like aí, eu ia ficar muito feliz. Mas enfim, o Lovecraft descreve cidades geométricas não euclidianas que
quebram com a mente humana, e o Peele apresenta o Jaqueta Jeans como algo que desafia a nossa percepção espacial básica. A criatura se manifesta de forma inicial como se fosse uma nuvem estática, mas é uma impossibilidade da meteorologia e que viola todas as leis da natureza. Além disso, essa pequena aparição de uma nuvem que nunca muda o formato, que nunca se move, também é uma forma muito sutil de você implantar o terror, já que o O.J., por exemplo, estava há 6 meses observando aquela nuvem e nunca tinha percebido que estava pairando por cima da própria cabeça. Isso corrói a nossa confiança na ordem fundamental do mundo, porque, por exemplo, você tem garantia de que tudo que você observa na natureza é realmente algo natural ou seria uma criatura cósmica camuflada esperando a hora certa de agir? O filme também estabelece uma regra muito Lovecraftiana e crucial. Olhar diretamente para a criatura é fatal. Isso ecoa completamente um conceito de Lovecraft de que o conhecimento direto do cosmos é insuportável para a mente humana. Em Nope, a visão, que é um sentido que nós mais confiamos para compreender a nossa realidade, se torna a nossa maior vulnerabilidade. A criatura não apenas mata quem observa, ela perverte o próprio ato de ver, transformando a nossa curiosidade natural em uma armadilha mortal. E o Peele usa a linguagem cinematográfica para criar o equivalente visual da prosa indescritível do Lovecraft. As sequências em que o Jaqueta Jeans se revela são filmadas de uma forma fragmentada, obscurecida, sempre deixando aspectos cruciais fora de quadro ou na penumbra. Quando finalmente vemos uma forma verdadeira, uma massa orgânica inflável que lembra muito uma água-viva ou um anjo, ela desafia a nossa categorização. A gente não consegue definir o que essa massa é. Não é um alienígena no sentido de ficção científica tradicional e nem uma criatura terrestre, algo que nós conhecemos. Isso é fundamentalmente um outro. E tudo isso relacionado à visão é extremamente interessante, como o Peele conseguiu utilizar esse aspecto de enxergar a criatura e de como lidar com a forma que nós enxergamos a criatura e quais as consequências de ver ela. Ainda sobre a criatura, o filme transforma o próprio ato de fazer cinema em um ritual perigoso. As câmeras tornam-se extensões de um olhar fatal. Cada tentativa de capturar o Jaqueta Jeans em um filme é um flerte com a própria aniquilação. O Peele sugere que a nossa obsessão moderna em documentar, em registrar, é uma forma de criar um espetáculo sobre toda a desgraça que acontece com o ser humano. E isso é um eco Lovecraftiano de que há conhecimentos que deveriam continuar ocultos. Falando sobre conhecimento, o Jope representa a tentativa humana de domesticar o incompreensível através do espetáculo. O seu parque temático e os seus shows são tentativas desesperadas de enquadrar o Jaqueta Jeans dentro de categorias familiares, como sendo parte de entretenimento, como sendo um animal domesticável, como sendo um OVNI com homenzinhos pequenininhos existindo dentro dele, que só querem fazer amizade. Isso espelha como nos contos do Lovecraft, personagens frequentemente tentam racionalizar sobre os horrores cósmicos através da ciência ou da religião, mas apenas para descobrir que a sua racionalidade ou as suas crenças estavam completamente erradas, levando para a própria ruína. O paradoxo final do filme é Lovecraftiano em sua essência. Para provar a existência do Jaqueta Jeans, alguém deve sobreviver ao encontro com ela, mas para sobreviver significa não olhar diretamente, ou seja, não ter evidência completa. A Anne e o O.J. conseguem capturar a criatura em um filme apenas indiretamente, através de espelhos e reflexos, sugerindo que a verdade sobre a nossa realidade só pode ser compreendida obliquamente, nunca confrontada diretamente. O horror oculto em Nope funciona porque Peele entende que o medo mais profundo não vem de monstros que podemos nomear e categorizar, mas da suspeita de que a nossa percepção da realidade é fundamentalmente falha e de que há presenças antigas e indiferentes operando segundo lógicas que a nossa mente não consegue compreender. A perspectiva Lovecraftiana de que Nope se manifesta de forma brutal na maneira como a humanidade é despida da sua posição central na narrativa. Diferente dos filmes de ficção científica tradicionais, onde os alienígenas possuem motivações compreensíveis
ou agendas específicas para a humanidade, Jaqueta Jeans trata os humanos com a mesma indiferença que um predador natural trata as suas presas. A criatura não vê os humanos como inimigos dignos, conquistadores potenciais ou mesmo como uma espécie interessante para estudo. Ele simplesmente vê o ser humano como comida. Essa redução é particularmente evidente na sequência em que o Jupe e todas as pessoas no parque são consumidas sem cerimônia alguma pela criatura. Não tem diálogo, não tem negociação, não tem reconhecimento ou amizade. A criatura simplesmente se alimenta, como um tubarão devora alguns peixinhos. E o Jupe representa exatamente a arrogância humana diante do incompreensível. A sua tentativa de domesticar a criatura por se sentir especial e comercializar isso em cima do Jaqueta Jeans, transformando ele em entretenimento, reflete a nossa tendência de tentar transformar um animal em ser humano e tentar controlar a sua força. Mas a sua confiança no seu talento é destroçada e literalmente devorada. O Jaqueta Jeans não demonstra malícia, raiva ou qualquer emoção humana que possa ser reconhecida. Ele simplesmente existe e se alimenta, seguindo a sua própria natureza. Essa indiferença é mais aterrorizante que qualquer hostilidade declarada, pois remove completamente a possibilidade de apelo, negociação ou compreensão. Os humanos não são nem mesmo dignos de ódio, são apenas irrelevantes ou meros lanchinhos. O filme revela que a Terra não é um lugar exclusivo para o ser humano e que, na verdade, existem forças muito maiores e incompreensíveis vivendo na Terra, que talvez nunca tenhamos parado para observar melhor ou nos perguntado o suficiente sobre como a natureza funciona. A verdadeira fonte do horror em Nope não tá no susto ou na violência, mas na realização gradual de que existem escalas de existência onde a humanidade simplesmente não importa. Somos formigas tentando compreender gigantes, e a nossa incompreensão não é uma falha temporária que a ciência pode resolver, mas uma limitação fundamental da nossa perspectiva limitada do cosmos. Voltando de novo pro conto do além, nós temos sentidos limitados que vão fazer com que compreendamos de forma limitada o universo em que a gente existe. Essa abordagem Lovecraftiana transforma o filme de uma simples história de invasão alienígena em uma meditação sobre a posição real no universo. Não como protagonistas do cosmos, mas como participantes menores em um sistema muito maior e muito mais antigo do que a nossa compreensão. O Peele constantemente enfatiza a escala. Os personagens são pontos minúsculos contra paisagens vastas, especialmente quando filmados de baixo para cima, com o céu dominando o quadro. Essa escolha visual ecoa a obsessão Lovecraftiana com a insignificância cósmica da humanidade. Não somos os protagonistas da nossa própria história. Somos apenas presas potenciais em um ecossistema que não compreendemos. Por fim, mesmo quando os personagens começam a compreender a natureza da criatura, seus padrões de comportamento, suas regras territoriais, esse conhecimento não os torna mais seguros, apenas mais conscientes da sua vulnerabilidade. Como nos melhores contos do Lovecraft, compreender a verdade sobre o cosmos não liberta, apenas revela quão precária nossa existência sempre foi. Em Nope, Peele captura perfeitamente esse terror Lovecraftiano de que estamos constantemente sob observação de criaturas que não apenas nos superam, mas operam segundo lógicas que não cabem na nossa mente. O céu deixa de ser um espaço de possibilidades para se tornar um lembrete constante da nossa fragilidade diante do verdadeiro desconhecido. Agora, falando sobre como cada personagem vai interagir e vai representar uma parte desse terror Lovecraftiano, vou começar explicando pelo Jupe. O Jupe representa a tentativa humana de domesticar o conhecimento perigoso através de negociação e racionalização. O Jupe acredita que ele é o escolhido, que ele passou por situações em que o tornaram escolhido e que agora ele era o escolhido
para ser quase o Messias de um novo mundo, de criaturas que o escolheram para que ele fosse o porta-voz dessas criaturas. Mas é lógico que a sua fé estava completamente cega pela sua própria ganância e errada, já que a sua interpretação era extremamente limitada. Ele conhece o Jaqueta Jeans, alimenta regularmente e acredita ter estabelecido uma relação de controle. O seu conhecimento parcial, saber que a criatura existe, mas não compreender verdadeiramente a sua natureza, o leva a um erro fatal. Ele projeta características humanas na criatura, sobre algo fundamentalmente cósmico, e essa distorção cognitiva o destrói junto com toda a sua família e todas as pessoas presentes no parque. O Host, que é o cineasta, personifica o impulso humano de documentar o indocumentável, mesmo sabendo que isso significa a morte certa. Ele compreende perfeitamente os riscos, mas a sua obsessão pelo corte perfeito e impossível o leva diretamente a olhar para o Jaqueta Jeans. O seu conhecimento técnico e experiência profissional, ironicamente, o qualifica para sua própria destruição. Ele morre não por ignorância, mas pelo excesso de conhecimento e o excesso da curiosidade. Assim como o amigo do protagonista do conto do além também morre pelo excesso da sua curiosidade. O Angel já é um contraponto muito interessante. O seu conhecimento sobre os OVNIs até então parece ser uma paranoia conspiratória e acaba se tornando até uma ajuda para os irmãos. A sua familiaridade com teorias sobre fenômenos inexplicáveis o prepara mentalmente para aceitar o impossível sem tentar racionalizar completamente, permitindo que ele consiga sobreviver de forma quase que instintiva. O Angel acaba abandonando a sua racionalidade e age de forma instintiva para tentar sobreviver. Ele literalmente se amarra, largando completamente a razão e a lógica de sair correndo e se gruda no chão para conseguir sobreviver àquela criatura. Meu Deus, que carência, mamãe do céu! O OJ e a Anne representam diferentes abordagens ao conhecimento perigoso. O OJ, naturalmente introspectivo e conectado com os cavalos, aprende a não olhar e adquire esse conhecimento pelo método indireto de observação e cuidado com os animais. Ele age de forma intuitiva. A Anne é mais impulsiva e é orientada pelo espetáculo e quase sucumbe várias vezes ao impulso de olhar diretamente para o animal, mas acaba ouvindo os conselhos do seu irmão e não olha, resistindo à própria curiosidade. A necessidade compulsiva de documentar, seja através de filmagem, fotografia ou testemunho, se torna uma extensão do impulso do conhecer. Os personagens não se contentam em saber, eles precisam provar que sabem. Essa necessidade de evidência transforma o conhecimento privado em um espetáculo público, multiplicando o perigo. E esse pensamento de você multiplicar o perigo até me faz lembrar do filme Sorria, em que o segundo filme termina num caos completo. E se você tá curioso para saber como que o espetáculo do horror pode levar uma multidão à morte, é só você conferir o meu vídeo sobre Sorria e Sorria 2, que vai estar linkado aqui nos cards. Mas enfim, a morte da protagonista em Sorria 2 acaba trazendo a maldição para todo mundo. E isso é muito Lovecraftiano, porque você trazer o conhecimento para toda a humanidade seria a ruína de toda a humanidade, porque a humanidade não tá pronta para saber o tamanho e o quão complexo é o terror cósmico que existe sobre as nossas cabeças, debaixo dos nossos pés e no ar que nós respiramos. O desejo de capturar o Jaqueta Jeans em um filme não é apenas sobre fama ou dinheiro, mas para validar o conhecimento através da documentação. Não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de ego, não é mais uma questão de dinheiro, mas de provar que você não é um louco lunático falando sobre teoria da conspiração. O filme também subverte a ideia Lovecraftiana de que o conhecimento proibido pode ser transmitido através de textos antigos ou registros. Aqui, a própria tentativa de registrar através de câmeras, celulares, equipamentos de filmagem se torna o veículo de destruição. A tecnologia deveria nos proteger através da distância e mediação, se
revela inútil contra uma entidade que opera por lógica completamente alienígena. O Peele transforma o horror cósmico de Lovecraft em algo tangível e imediato, onde a punição pela transgressão não é a lenta erosão da sanidade, mas a extinção instantânea e total. O ser humano não vai enlouquecer aos poucos até que a loucura da compreensão do cosmo a leve a morte. Ela vai morrer porque ela teve contato com o cosmo e isso é imediato. O final de Não Olhe pode até parecer otimista e um tanto agridoce, mas a verdade é que é um final muito triste para os irmãos. Os irmãos conseguem sobreviver e, além disso, obtêm a tão desejada prova da existência da criatura. A Anne consegue registrar a foto do poço, um feito que parecia impossível, mas que salvaria os dois de todos os problemas, além de provar tudo o que eles viveram. Mas, quando olhamos mais de perto, só conseguimos perceber um borrão branco que muito dificilmente vai ser compreendido pelas pessoas. A imagem que foi registrada não é uma prova concreta. O que se vê ali é um borrão, uma silhueta, algo disforme que não se assemelha em nada com algo que o ser humano já tenha visto. Não é uma nave, não é um animal comum, não é nem sequer algo que possa facilmente ser descrito. Como explicar para as pessoas que um OVNI virou aquela coisa e que aquela coisa estava devorando todo mundo e que ao mesmo tempo também conseguia se disfarçar de nuvem? Para o público geral, aquilo não vai passar de uma foto estranha, uma distorção que pode ser facilmente desacreditada. E é aqui que o final revela o seu verdadeiro amargor. Todo o esforço dos irmãos, as perdas, os traumas, o risco constante de vida acaba em uma evidência que ninguém vai levar a sério. A mídia não vai ver uma revelação, mas sim uma piada. Eles com certeza vão ser ridicularizados como os irmãos malucos conspiratórios que inventaram essa história absurda de alienígena para lucrar em cima de uma tragédia misteriosa que aconteceu em um parque temático. O que parecia uma conquista épica para os irmãos se transforma numa derrota silenciosa. A criatura, mesmo destruída, vai manter o seu poder de reduzir a experiência humana à insignificância, a prova que não é prova. E os sobreviventes, que em vez de heróis provavelmente vão carregar apenas o peso do descrédito e a zombaria. No fim, não há triunfo, apenas o gosto amargo de olhar para o desconhecido e perceber que ninguém mais acredita em você. Isso é uma assinatura de Lovecraft. Bom, no vídeo de hoje eu fiz essa análise super longa e eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês também hypem o canal, porque isso é extremamente importante, extremamente relevante. Eu já tô ficando rouca já. E eu também vou abrir a aba Seja Membros. Em breve vocês terão novidades, mas já fiquem sabendo de antemão que eu vou abrir o Seja Membro pra vocês. E além disso, eu peço que vocês comentem bastante nesse vídeo, porque eu quero muito que esse vídeo chegue pra bastante pessoas. Eu fiz ele com bastante carinho, apesar de estar doente, apesar de estar com febre. Eu tô aqui gravando pra vocês porque eu gosto muito de estar produzindo conteúdo pra vocês e eu espero que eu tenha entregado entretenimento. Então comentem, eu sugiro que vocês deixem 3, 4 comentários, que vocês gerem discussão nos comentários, que vocês briguem, façam esses comentários pegar fogo pra que o vídeo alcance o máximo de pessoas possível. Então curtam, comentem bastante e também compartilhem com as pessoas. E eu gostaria de deixar um beijo especial para os meus alunos que me apoiam muito, em especial o Hugo, que estavam faltando pouquíssimos inscritos pra gente chegar nos 4.000 e ele saiu compartilhando o vídeo com todos os amigos dele pro pessoal se inscrever. Então, muito obrigado, Hugo, pelo seu carinho, muito obrigado de verdade pelo seu apoio, eu fiquei muito feliz e muito agradecida por isso. Eu não falo muito sobre o canal na escola, até porque na escola é o meu trabalho. Enfim, muito obrigada por todo o carinho, por todo o apoio e deixa eu ver o que mais. Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Acho que não tô esquecendo nada. Ai, gente, enfim. Eu sei que o vídeo não foi tão parecido com o que geralmente eu faço. Eu sei que eu não falei tanto. Olha, vou ser bem sincera, eu li bastante o roteiro, mas eu espero que vocês tenham levado muito em consideração o fato de que eu não tô legal da saúde, tá? É impressionante a quantidade de vezes que eu fico doente no ano. Gente, vocês acreditam? Eu tava parando pra pensar. Tem uns 5 vídeos meus que eu venho aqui e eu falo, ai, gente, eu tô doente hoje, desculpa, atrasou porque eu tô doente. E
fico doente numa frequência, ó, no início do ano eu peguei dengue, essa já é a minha terceira gripe feia, por sorte eu não fiquei com a garganta inflamada, mas sempre inflama a minha garganta junto com a gripe. Além disso, eu tive intoxicação alimentar esse ano, fora a crise de ansiedade que me deixou um mês em casa. Então, meu Deus do céu. E aí, vai falar que é falta de vitamina, que eu não tô saudável? Não. Eu tenho um cardápio feito por nutricionista. Ok, que eu não sou o exemplo mais esbelto de pessoa, mas eu tenho uma vida ativa. Eu faço academia, eu treino. Eu sei que não parece. Eu sei. Não precisa falar. Não precisa. Eu sei. Eu tenho espelho em casa. Não precisa falar. Tá bom? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas enfim, eu tenho uma vida ativa, eu tenho alimentação regrada, tudo certinho, bonitinho. Regrada, né? Mais ou menos. Eu faço tudo certinho. Mais ou menos. Mas as minhas vitaminas estão em dia, os hormônios estão em dia. Eu sou uma mulher saudável. Eu não entendo como é que eu consigo ficar doente tantas vezes, mas enfim, mais um vídeo aqui pra vocês comigo doente, sem tanta empolgação, sem falar tão alto, porque eu tô com dor na garganta. Então é isso, um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de acionar o sininho de notificação também pra receber vídeos novos aqui no canal. Eu provavelmente vou fazer de novo essa pegada de fazer vídeos longos. Pro próximo vídeo, não esperem Lovecraft. Pro próximo vídeo, eu vou fazer Invocação do Mal 1 e 2, porque muito em breve vai sair Invocação do Mal 4, e eu já fiz a análise do Invocação do Mal 3 aqui no canal. Então corre pra assistir o Invocação do Mal 3, a análise que eu fiz aqui, e eu vou fazer Invocação do Mal 1 e 2 também, beleza? Então vai sair na próxima semana. Vídeo longo de novo, não vai ser sobre Lovecraft. Então vocês que amam Lovecraft, não me abandonem, assistam o próximo vídeo que for sair, porque é muito importante pra mim também trazer conteúdos variados, tá? Faz bem pra minha cabeça, e também Lovecraft atinge um público, um nicho muito específico. Sim, você que está aí, que gosta de Lovecraft, sinta-se especial, porque você realmente é especial. Falar sobre Lovecraft no YouTube é sim um nicho muito específico. Então, falar sobre outros assuntos de terror me abre espaço para que eu tenha mais contato com pessoas de, né, universos variados, nichos variados, e aí eu tenho mais chance de trazer pessoas aqui pro canal. Então, mesmo que você não curta Invocação do Mal 1 e 2, mesmo que você goste do canal porque eu falo sobre Lovecraft, não deixe de me apoiar pra que eu traga mais pessoas aqui pro canal, porque não, eu não vou parar de falar sobre Lovecraft, tá bom? Então é isso, beijo, tchau, boa noite, eu tenho que dormir, tchau, falou, tchau, tchau, tchau.